Olá, estamos aqui em mais um Minuto de Saúde Mental. E hoje vamos fazer algumas coisas um pouco mais pitoresco. Vou contar algumas coisas que se sucederam na minha carreira e alguns casos muito interessantes no que nos diz respeito à nossa prática médica. Uma delas, acho que muito interessante, foi quando eu ainda era residente lá em Franco da Rocha, fazendo meu último plantão. Eu já estava no segundo ano, último plantão. A doutora Lorena era a minha preceptora. E é claro, chega uma certa hora da noite, não acontecem muitas coisas, né? Então a gente acaba se recolhendo ao conforto médico. Ela foi para o conforto médico dos preceptores e eu fui lá para os residentes, só estava eu de plantão. E naquela época eu ainda era muito resistente à questão das medicações. Eu ainda tinha uma visão mais romântica, né, da psiquiatria e achava que as pessoas melhoravam só na conversa, né? E não é verdade. Existe a doença mental que precisa de remédio. Mas até meu último dia de plantão eu não estava muito convencido disso, né? E aí me aconteceu uma coisa pitoresca, muito estranha, né? Eu estava deitado na cama, meio com o olho aberto e outro fechado, porque sempre acontecem coisas que a enfermeira chama a enfermagem chama a gente para atender. Quando eu comecei a ouvir um barulhinho na minha mente, né? Um barulhinho parecendo uma coisa de líquido, né? E eu fiquei olhando assim e eu já pensei, puxa, eu acho que meus pacientes também ouvem essas coisas, né? Que é uma alucinação, né? Um automatismo mental. E daí eu falei, mas deve ser só porque eu estou acordado há muito tempo, eram umas 3, 4 horas da manhã. Virei para um lado, o barulhinho lá, virei para o outro, o barulhinho lá. Aí eu acendi a luz do quarto e falei, não, esse barulhinho está vindo de algum lugar. Eu falei, deve ser do interruptor que está com algum mau contato, né? E sabe, a eletricidade faz... E eu me vi desmontando o interruptor, que era o que meus pacientes fazem, quando eles também ouvem vozes. Eles desmontam televisão, desmontam rádio e desmontam interruptor para ver onde vem o barulhinho. Eu me peguei pensando assim, puxa, será que eu estou surtando? Né? Aí eu apaguei a luz e deitei de novo. E o barulhinho lá. Até que eu pensei assim, puxa, tem alguma coisa errada. Quando eu abri o olho, né, eu já estava pronto para levantar para chamar a doutora Lorena para me atender. Eu abri o olho e vi uma luzinha que vinha do meu avental, né? Aí eu fui lá, levantei, agora eu vou ter que ver o que é isso. Eu estou louco mesmo, vou ver. Eu peguei, eu tinha esquecido o meu otoscópio, né, que é e o meu oftalmoscópio, que é para fazer exame de fundo de olho, que eu tinha um paciente que estava com uma crise de convulsões uma atrás da outra, eu queria ver se ele tinha edema de papila, né? E aí eu percebi que eu tinha esquecido a luz acesa e a pilha, né, dentro tinha fervido. E aquele barulhinho era a pilha fervendo. Só que o avental estava aqui e eu deitado do lado, eu ouvi aquele barulhinho. Naquela hora me veio na mente, olha, você descobriu de onde veio o barulhinho, né? E as pessoas que realmente têm transtorno mental e ouvem vozes, e ouvem ruídos, e ouvem outras coisas, e você não quer dar remédio para elas, isso alivia os sintomas dela. Você descobriu o que é e você desligou a lanterninha aí. Mas os outros não têm como desligar isso, é só a medicação mesmo. Acredite, a medicação não cura, mas ajuda bastante. Isso foi um quadro pitoresco, tá, que aconteceu na minha época. Mas também tem casos outros de ver assim, pacientes saírem de um buraco enorme em que estavam para hoje serem terapeutas, ajudarem as pessoas. Principalmente dependentes químicos que em recuperação, aquelas pessoas que você olha que você não daria nada para elas. E hoje são terapeutas, né? Foram estudar, né? Viraram psicologia para poder atender. Eu tenho vários casos aqui que me aconteceram assim, nesse sentido, que a recuperação da dependência química é possível sim. E a pessoa não só para de usar o álcool e outras drogas, ela recupera a sua qualidade de vida e se torna não só produtivo, mas também extremamente participativo numa ação de ajuda às outras pessoas da qual ele já esteve lá, né? Quando ele vê uma pessoa dependente química, ele fala, era eu ontem, e ele sabe como ajudar, né? Que é o que a gente chama que é o mito do Esculápio ou do Asclépio, que era um médico que Zeus não gostava de Deus, o deus do Olimpo não gostava de Asclépio, porque ele curava as pessoas sem a permissão de Zeus. E aí então ele deu uma praga para Asclépio, né? Em que ele dizia, olha, agora você vai estar doente, você vai atender as pessoas todo dia, vai curar as pessoas, só que de noite você vai ver um corvo, né, que vai ficar mordendo o seu fígado. O que significa? Uma mitologia significa que ele vai ter um cara depressivo, triste,
fígado, tem a ver com depressão. Então, o mito de Asclépio diz que quem já foi e é doente trata melhor de quem também tem a mesma doença. Também essa foi uma coisa muito interessante de casos pitorescos. E também nós temos casos aqui muito interessantes de surtos psicóticos, né, que chegam até mim com diagnósticos os mais variados. É a fase mania da psicose maníaco-depressiva, é bipolar, é borderline, é não sei o quê. Aí eu percebo que a pessoa simplesmente tem um transtorno dissociativo do tipo transtorno de transe e possessão, né, que está previsto lá no CID-10, e aí ela vai fazer uma assistência espiritual, organiza a sua capacidade de dissociação psíquica através, por exemplo, da doutrina espírita, e o surto psicótico simplesmente passa, some, né? Ou seja, ela aprendeu a lidar com as suas emoções dentro do maior desequilíbrio que ela podia ter, que é a dissociação psíquica, a desrealização, a despersonalização, que nada mais era do que um fenômeno paranormal mediúnico. Então, esses casos sempre vão estar batendo na porta, não é novidade, e sempre quando eu achei que isso era novidade, lá em Franco da Rocha, quando eu fazia a minha residência médica, eu quis fazer uma pesquisa sobre isso, quando o Dr. Dario, o responsável pela biblioteca, me mostrou que esse trabalho já é feito desde que foi fundado o hospital em 1850. Então, fenômenos paranormais e saúde mental não é novidade. Então, pitoresco é a gente poder estar participando, percebendo e ajudando nesses casos.